Você já parou para pensar que o mundo que a gente vê, toca, sente pode ser só uma casquinha fina, uma ilusão delicada cobrindo algo tão antigo, tão vasto e tão indiferente, que se a gente sequer espiasse por um segundo, a nossa mente explodiria em 1000 pedaços. Essa é a aterrorizante verdade que o pobre Elias descobriu. E a verdade, meus amigos, é uma amante cruel. Elias era um arquivista. Daqueles que respiram poeira de livro antigo e veem mais sentido em documentos mofados do que em gente. Tinha um cheiro constante de papel oxidado grudado nele, uma aura de séculos passados que o tornava quase invisível para o mundo moderno. Ele não era feito para o século XXI, com sua pressa ruidosa e telas cintilantes. Elias pertencia ao silêncio empoeirado, onde cada página virada era um eco de vozes há muito silenciadas, um universo de ordem e conhecimento finito que ele podia abraçar. A Biblioteca Municipal Antiga, um prédio pesado de pedra escura que rangeu sob o peso do tempo e das histórias não contadas, era seu santuário. Ali, entre os tomos esquecidos, ele encontrava uma paz que o mundo lá fora jamais poderia oferecer. A vida de Elias era uma rotina quase monástica. Cada dia era um ritual, uma fortificação contra o caos que ele subconscientemente sentia espreitar nas margens da existência. A rigidez de sua rotina não era uma prisão, mas um escudo, um manto protetor tecido com os fios da previsibilidade. Acordava cedo, preparava um café amargo e pegava o mesmo ônibus, na mesma hora, para o mesmo lugar. O mesmo ranger da porta principal da biblioteca ao amanhecer, abrindo-se para um mundo de páginas e silêncios. A única variação tolerável, a única que ele ansiava, vinha quando uma nova coleção de documentos ou livros antigos chegava para ser catalogada. E foi exatamente isso, essa pequena perturbação no fluxo imutável de sua vida, que abriu a fenda. Receberam uma herança peculiar. O nome do Dr. Alistair Finch era um sussurro, uma lenda esquecida na cidade. Um homem que viveu à margem, cujas luzes raramente eram vistas na velha mansão empoeirada, quase engolida pela vegetação densa nos arredores da cidade. Rumores de excentricidade, de uma reclusão quase eremítica, eram tudo o que se sabia dele. Finch não tinha família, nem amigos. Sua morte foi tão discreta quanto sua vida. E seu último testamento, um documento tão seco quanto ele próprio, legava seu acervo particular à biblioteca, com a curiosa exigência de que tudo, sem exceção, fosse catalogado e preservado. Ninguém na cidade sequer sabia que essa coleção existia, ou esperava a magnitude, ou a natureza, do que estava por vir. Quando a primeira remessa chegou, em caixotes de madeira escura, selados com tiras de ferro enferrujado, o cheiro. O cheiro não era apenas o mofo familiar de séculos empoeirados, ou de tinta velha. Havia algo mais. Um aroma pesado e metálico, com um fundo úmido e terroso, quase como se o tempo tivesse engolido aquelas coisas por um tempo e as tivesse devolvido com uma assinatura estranha. Era o odor da estagnação, da matéria orgânica e inorgânica se decompondo sob pressões e temperaturas inumanas. Um cheiro que parecia impregnar a alma, não apenas as narinas. Era o cheiro de segredos antigos, guardados muito além da memória humana. Não eram livros comuns. Os pergaminhos eram de uma pele que resistia à identificação, tão lisa quanto ébano e tão flexível quanto seda, mas que irradiava um frio sutil ao toque. Neles, símbolos de tinta escura serpentinavam em padrões labirínticos, alguns parecendo se rearranjar sutilmente na periferia da visão. Tabletas de pedra esverdeada, pesadas e frias, eram entalhadas com hieróglifos que pareciam mudar de forma, como se a própria rocha estivesse viva, suas superfícies desafiando a lógica da perspectiva e da profundidade. Os mapas estelares eram o mais perturbador, constelações disformes, nebulosas que se contorciam em agonias silenciosas e vazios onde nenhuma estrela deveria estar, mas de onde irradiava uma luz fraca e enigmática, como os olhos de uma criatura abissal. E havia os diários, dezenas deles, empilhados numa caixa de madeira maciça,
encadernados em veludo desbotado, com fechos de metal enferrujado. Uma montanha de segredos, cada uma cápsula do tempo para a mente de Finch. Elias, com sua paciência e metodismo habituais, começou a trabalhar. Separou os objetos, organizou os pergaminhos. A princípio, tentou catalogá-los como meros artefatos de um excêntrico, mas foram os diários que prenderam sua atenção. O Dr. Finch tinha uma caligrafia meticulosa, mas as palavras, a princípio, eram anotações sobre astrologia antiga, alquimia, folclore esquecido. Depois, a escrita começava a divagar. A prosa se tornou onírica, pontuada por descrições de sonhos vívidos, paisagens que desafiavam a geometria, cidades ciclópicas que se erguiam sob sóis negros, oceanos de éter e criaturas de gravidade que dançavam em dimensões além da nossa. Sons que não podiam ser ouvidos por ouvidos humanos. E os desenhos eram os piores. Não eram de artistas, mas de uma mente perturbada pela visão. Formas angulares que doíam os olhos ao tentar decifrar. Prismáticas, elas se recusavam a se encaixar na geometria euclidiana. Ângulos que pareciam rasgar o próprio tecido da realidade. Criaturas sem nome, feitas de sombras e fumaça, com olhos que pareciam buracos negros. Seres de uma maleabilidade tão terrível que eram quase uma afronta à forma biológica. Mas o que mais perturbava Elias eram os símbolos. Repetiam-se em quase todos os diários. Círculos concêntricos que não se encontravam, triângulos que pareciam flutuar sobre si mesmos e um olho estilizado, mas que transmitia uma sensação de vigilância tão profunda que Elias sentia um arrepio na espinha toda vez que o via. Era o mesmo óleo gravado nas capas de vários volumes da coleção, não de observação, mas de uma presença, de uma vigilância que transcende o tempo e o espaço, gravado em osso ou metal que brilhava com uma luz interna opalescente. Ele o via em cada capa, em cada margem. E o olho, pensava Elias, parecia observá-lo de volta. As semanas se transformaram em meses. O Dr. Alistair Finch tinha plantado uma semente na mente de Elias, e ela estava germinando com uma rapidez terrível. Elias ficou obcecado com o acervo do Dr. Finch. Pediu para trabalhar nas noites, sozinho, no setor de arquivos mais isolado da biblioteca. A desculpa era o silêncio, a concentração ininterrupta. A verdade, porém, era mais sombria. Ele não queria que ninguém visse o que ele estava vendo, ou sentisse o que ele estava sentindo, a lenta desintegração de sua própria percepção, a erosão da realidade que ele percebia. Começou com coisas pequenas. A sensação de que os olhos gravados nas capas dos livros estavam te seguindo. O arrastar leve, lá no fundo do corredor vazio, que você jura que não existe, mas sente. Os sons distantes da biblioteca vazia, antes um conforto, tornaram-se um palco para a imaginação. O ranger das velhas estantes, os murmúrios do vento pelas frestas das janelas, tudo se transformou em algo mais sinistro. Um arrastar leve no andar de cima, um sussurro indistinto vindo do fundo do corredor de arquivos que ele jurava ter verificado minutos antes. O cheiro do mofo e do tempo se intensificando, misturando-se com algo metálico, algo que não pertencia ali. Um hálito frio e metálico que ele sentia nos pulmões. Sua rotina, seu antigo baluarte, desmoronou em pó. As horas de sono diminuíram, substituídas por noites em claro lendo os diários, tentando desvendar os códigos que o Dr. Finch usava para esconder suas observações mais perturbadoras. Horas de sono viraram fragmentos de repouso assombrado. As refeições se tornaram atos mecânicos, esquecidos. Elias parou de comer direito. Seus olhos, antes calmos, agora ardiam com uma febre interna, a pele sob eles manchada por olheiras profundas que o faziam parecer um espectro. O mundo exterior parecia distante, embaçado. O mundo dentro da biblioteca, dentro dos diários, era o único real. O mundo lá fora, a cidade, as pessoas,
Tudo parecia se dissolver em um borrão cinzento, sem importância. A única realidade palpável era a que estava contida naqueles volumes amarelados, naqueles símbolos proibidos, nas palavras delirantes de um homem que vira demais. Ele começou a sonhar. Pesadelos vívidos e repetitivos. Estava em um lugar de arquitetura impossível, sob um céu de cores doentias, onde estrelas pareciam dançar em padrões proibidos. Voava, ou sentia que voava, mas não tinha corpo. Era só consciência, uma partícula minúscula observando algo gigantesco, algo que se movia nas profundezas do espaço-tempo, algo que era tão antigo que o próprio conceito de tempo não significava nada para ele. Acordava suando frio, com a sensação de que tinha esquecido algo vital, algo que sua mente se recusava a reter. Mas o mais assustador não eram os pesadelos. Era a sensação de que os pesadelos estavam começando a invadir sua vigília. O abismo dos seus sonhos, onde existências ciclópicas se moviam sob constelações impensáveis, começou a vazar para sua vigília. As rachaduras nas paredes da biblioteca, que antes eram só rachaduras, agora pareciam formar padrões. Os mesmos padrões angulares dos diários, como veias de uma entidade adormecida. Os sussurros que ele ouvia não vinham de seus ouvidos, mas de algum lugar profundo em sua mente, falando em uma língua que ele não conhecia, mas que, estranhamente, ele parecia entender em um nível visceral. Um conhecimento que não podia ser traduzido, apenas sentido, apenas absorvido. Havia um diário em particular, o último, encadernado em uma pele escura e lustrosa, que parecia absorver a luz, e no centro, o símbolo do olho, não apenas gravado, mas incrustado em um material que parecia osso, mas que brilhava com um verde doente, como musgo bioluminescente das profundezas. As páginas eram de um pergaminho grosso, e as anotações do Dr. Finch eram cada vez mais delirantes, mas também, paradoxalmente, mais lúcidas. Ele falava de portais, de véus que se abriam entre as realidades, de antigos que dormem sob o tecido do universo, ou que esperavam sob o tecido estelar do universo. Elias descobriu uma série de diagramas complexos neste diário. Não eram apenas desenhos, eram instruções, uma sequência de formas, de alinhamentos, de frequências. Ele os reproduziu obsessivamente em seu apartamento, nas paredes, nos lençóis, na palma da mão. A sensação era de que ele precisava entender. Não era mais uma busca por conhecimento. Era uma obediência, um imperativo irracional vindo de um lugar muito mais profundo. A noite em que tudo se rompeu, Elias estava em seu apartamento, cercado por seus rabiscos frenéticos, um simulacro da obsessão de Finch. Ele sentiu um frio súbito invadir seu corpo, mesmo com o aquecedor ligado, um arrepio que parecia vir de dentro, apesar do calor do ambiente. O ar parecia mais denso, pesado, como se a própria atmosfera estivesse pressionando contra ele, como se a pressão de oceanos inomináveis se materializasse ali. A luz da lâmpada piscou, depois estabilizou, mas parecia mais fraca, amarelada, incapaz de penetrar as sombras que se alongavam e dançavam nos cantos de seu pequeno apartamento, agora mais vivas, mais presentes. Ele viu, primeiro foi uma distorção. A parede à sua frente, coberta com seus desenhos frenéticos, começou a ondular. As linhas retas se curvaram, as cores se misturaram. Não era um truque de luz ou cansaço. Era a parede em si, o concreto e a tinta, se contorcendo como se estivessem vivos, respirando. As formas mudavam, os ângulos se dobravam, o concreto gemia com uma agonia silenciosa. Então veio o som. Não um som que pudesse ser captado por microfones. Não era um som audível, mas uma vibração. Um zumbido grave que ressoava dentro de seus ossos, que fazia seus dentes doerem e sua cabeça girar, vibrar com uma força que ameaçava explodir. Era como se o próprio universo estivesse vocalizando, e a voz era de um vazio sem fim, de uma solidão tão antiga que precedia a luz. Era como se o universo tivesse uma voz, e essa voz era o vácuo, o silêncio eterno, a indiferença primordial.
Elias sentiu uma pressão esmagadora, como se estivesse no fundo de um oceano. Seus pulmões lutavam por ar, mas não havia falta de oxigênio. Era a própria realidade se espremendo. Uma pressão esmagadora o prendeu, afogando seus pulmões, não por falta de ar, mas pela própria compressão da realidade. Seus olhos, arregalados pelo terror e pelo fascínio, tentavam focar, mas tudo ao seu redor parecia derreter e se refazer em formas que não deveriam existir. No centro da parede ondulante, onde o maior dos símbolos do olho estava desenhado, uma fissura começou a se abrir. Não era uma rachadura física, era uma falha no próprio espaço. Negra, mais negra que a noite mais escura, e ao mesmo tempo, emitindo uma luz esverdeada e pulsante, a mesma luz do osso incrustado no diário. Era uma ferida aberta no próprio tecido da realidade. Elias sabia, no fundo de sua alma dilacerada, com a parte ainda sã de sua mente, que não deveria olhar. Que devia fechar os olhos, fugir, apagar essa visão de sua memória. Mas a curiosidade, o medo, a compulsão, tudo o arrastava para aquele abismo, magnética, irresistível. Ele foi puxado, seu olhar fixo na fenda que agora se ampliava. E então, através da fissura, ele viu. Não era uma criatura, não era um monstro de tentáculos ou garras, pelo menos não na nossa compreensão de monstro. Era uma vastidão, uma dimensão diferente, feita de formas geométricas impossíveis que se dobravam sobre si mesmas, de cores que desafiavam o espectro humano, onde pilares negros se erguiam em silêncio eterno e onde cores que a retina humana nunca foi feita para ver dançavam como auras de espectros. Estrelas distorcidas dançavam em um balé silencioso e caótico. Esferas de luz que não seguiam leis físicas giravam em um balé cósmico e silencioso, e por trás delas, uma sombra. Uma forma sem forma, tão colossal que a mente humana não podia conceber. Não uma sombra da ausência de luz, mas uma sombra da ausência de forma. Era o sono dos antigos, a consciência adormecida que permeava tudo, mas que não se importava com nada. Não tinha ódio, nem malícia, nem mesmo conhecimento de sua existência. Era apenas ser. Elias sentiu-se insignificante, uma partícula de poeira. Menos que isso, a verdade desabou sobre Elias como um peso intransponível. Sua vida, sua história, toda a humanidade, era um breve soluço no abismo, uma bolha de sabão prestes a estourar, e ninguém, nem mesmo os deuses, notaria. Um átomo em um oceano de esquecimento. Ele sentiu o frio do vazio absoluto, o terror da indiferença cósmica. Não o terror do fim, mas o terror da irrelevância. Sua mente, que antes abrigava a ordem e o método, foi preenchida por um conhecimento que não deveria ser conhecido. Uma verdade que despedaçou cada fibra de seu ser, que não podia ser contida, uma verdade que não libertava, mas despedaçava. Não era uma voz. Era a ausência de todas as vozes, o silêncio que precede o fim do universo, e nesse silêncio ensurdecedor, Elias entendeu. Ele compreendeu a insignificância de sua existência, a fragilidade de sua sanidade, a mentira da realidade, a vasta e terrível ilusão da realidade que ele habitava. E essa compreensão o dilacerou por dentro, de dentro para fora. Ele não gritou. Não havia ar para gritar, nem voz para fazer som, nem ar suficiente em seus pulmões para formar um som, nem uma voz que pudesse ecoar no vácuo que agora residia em seu crânio. Apenas uma expansão fria e vazia em seu crânio, esmagando seus pensamentos, suas memórias, sua própria identidade. Elias, o arquivista, o homem da ordem, foi consumido por um caos que a mente humana nunca deveria sequer tocar. Me encontraram dias depois. O apartamento era um testemunho silencioso da catástrofe. Uma bagunça de livros abertos, páginas rasgadas e espalhadas como folhas secas, e as paredes. As paredes eram uma tapeçaria de símbolos impossíveis, um eco final da obsessão de Finch. Elias estava sentado no chão, encolhido, os olhos abertos e fixos em um ponto invisível no teto. Não no teto, mas em algum ponto além, em um lugar que nós, meros mortais, não podíamos ver. Ele murmurava,
palavras sem sentido, uma mistura de línguas mortas e sons guturais que não pareciam humanos. Seus lábios tremiam, mas não formavam frases coerentes. Quando tentaram falar com ele, ele não respondeu, não reagiu, apenas manteve aquele olhar fixo e vazio, como se estivesse olhando através de nós, através das paredes, através do próprio tempo. Seus olhos, eles não viam mais o mundo como nós. Eles viram demais, e agora eles veem tudo. Levaram Elias para uma instituição, claro. Disseram que era catatonia, choque psicótico, esquizofrenia. Mas eu, que fui o primeiro a encontrá-lo, sei a verdade. Eu vi os símbolos nas paredes, senti o frio que ainda pairava no ar, um calafrio que desafiava a lógica. E quando olhei para o último diário do Dr. Finch, deixado aberto na página final sobre a mesa, eu entendi um pouco do horror que o engoliu. Lá rabiscado apressadamente, com uma caligrafia agora quase ilegível, estava a última anotação: a ignorância é uma bênção, e agora, eu sou amaldiçoado com a visão. Elias, o metódico arquivista, o homem que amava a ordem acima de tudo, agora era a própria personificação do caos. Um farol que se acendeu em um abismo sem fundo, e cuja luz, infelizmente, era a loucura, e a coleção do Dr. Finch. Ela foi selada, é claro. Enterrada nas profundezas do arquivo mais obscuro da biblioteca, longe dos olhos curiosos, protegida, ou talvez, aprisionada. Mas às vezes, quando a biblioteca fica silenciosa à noite, e o vento range nas janelas como um lamento antigo, eu juro que consigo sentir aquele cheiro. O cheiro de algo que apodreceu lentamente no escuro. E o zumbido, fraco, quase inaudível, que ressoa não nos meus ouvidos, mas nos meus ossos, uma melodia dissonante de outro lugar. Será que é só o vento? Ou será que a casquinha da realidade é ainda mais fina do que a gente imagina? E Elias, será que ele está realmente louco? Ou será que ele é o único entre nós que realmente consegue ver? Eu só sei de uma coisa: algumas verdades são melhor que permaneçam escondidas. No fundo de um armário, na poeira de um livro antigo, ou nas profundezas inomináveis do universo. Porque algumas verdades, elas não te libertam, elas te destroem. Lentamente, silenciosamente, até que não reste nada além do eco de um terror primordial.